Missões, essa aula é sobre missões. Estamos falando sobre o ciclo, o crescimento da obra missionária na história da igreja, como missões se tornou o que é hoje, a organização de missões através da vida de grandes homens de Deus. Nós paramos falando sobre a paz que vai reinar através da conversão de grandes líderes políticos. Isso não é algo 100% positivo. E toda vez que a fé ela vai ficar muito perto da política, isso não vai ser positivo para a obra missionária, não vai ser positivo para a estrutura da igreja. E agora existe uma igreja amiga da política, amiga do governo, muito amiga, que vai acabar recebendo benefícios e assim isso vai crescendo. Roma vai se tornar uma referência, Roma e Constantinopla vão se tornar referência por conta disso. As igrejas nesse lugar, nesses dois lugares vão se tornar referência de amizade entre políticos e pastores e bispos e líderes. Em 590, entre 590 e 609, surge um grande homem, Gregório. Gregório é uma referência. Por quê? Porque nessa época, Roma está sendo tomada, invadida pelos bárbaros. Os bárbaros estão derrubando realmente o Império Romano. Embora a estrutura, quando a gente pensa na estrutura de Roma, o que Roma construiu de poder, o que os romanos, não Roma, mas o que os romanos construíram de poder, isso nunca acaba. Quando a gente olha para a história, na verdade eles difundiram a democracia, e o rosto do governo romano permanece na terra até hoje. Como o pensamento filosófico dos gregos permanece até hoje, a estrutura política que Roma constrói permanece conosco até hoje. Só que os bárbaros vão invadindo, vão tirando pelo menos o nome de Império Romano. E quando chega em 590, 610, nós vamos ter o Império Romano enfraquecido, Roma perdendo para os bárbaros, e vai surgir um grande nome. A Europa está fraca, a Europa está ruindo, no sentido de Roma e tudo isso, está ruindo, e a gente vai ter um homem chamado Gregório. Gregório, que vai se tornar Gregório o Grande, que no meio desse caos, dessa ruína de Roma, na mão dos bárbaros, ele é um monge beneditino, e ele vai ter autoridade, não só espiritual como monge, mas ele vai ter uma autoridade missional, porque ele vai querer socorrer as pessoas. Ele vai querer socorrer, no meio da destruição dos bárbaros, quem está com fome, quem está com frio. Então, a questão social-política. Então, como é que a água está chegando numa cidade? O bárbaro vem, o bárbaro destrói, Vamos reconstruir os aquedutos, vamos. Quem bate no peito e diz, vamos arrumar isso? Gregório o Grande. Esse bispo, esse homem religioso, de fé, ele vai assumir um papel político também, de relacionamento mais forte para socorrer o povo. Não se vai enxergar ele só com os olhos de um bispo, de um missionário que está socorrendo. Não, mas vai enxergar ele como alguém, como a igreja já tem um relacionamento com a política, vai enxergar ele como um bispo político que está, enquanto ele alimenta os pobres, enquanto ele
posiciona e conversa com o povo, a gente tem que defender Roma, a gente tem que vai dar um outro rosto para a igreja entre 590 e 600, um outro rosto. A autoridade da igreja, ela cresce de um jeito diferente. É bonito o que se faz, porque se ajuda o pobre, porque se dá voz aonde não tem voz. É bonito, é importante, é essencial que um tipo de coisa assim aconteça. Mas vai se perdendo um pouco rosto de igreja. A igreja não pode se confundir com a política. Não pode. Missionário não pode se confundir com política. Isso só vai crescer. Crescer, crescer e crescer. Até que a gente vai chegar, então, nessa época em que a igreja ela é tão envolvida com política que não se sabe mais o que é igreja, o que é poderio político. Se perde a voz. A igreja vai se corromper, também no sentido da fé. Quando você tem dois senhores, vamos dizer assim, quando você tem dois senhores, o Cristo já disse, você não vai conseguir servir bem os dois senhores. E um senhor vai se tornar mais absoluto. Um senhor vai se tornar mais dono do negócio. E nós vamos de 600 até 1500, nós vamos chegar com essa voz mais política, com essa voz mais corrompida, onde a igreja vai ser capaz de cobrar por coisas espirituais, coisas que ela nem deveria cobrar. Ela não deveria estar cobrando. Então, ela vai cobrar para que a pessoa tenha perdão dos seus pecados. Então, vão haver taxas, vão haver tarifas para que a pessoa seja salva, vamos dizer assim. Se a pessoa quer perdão, ela precisa pagar. Se ela quer perdão, ela precisa pagar uma taxa. Ela tem que comprar o seu perdão no meio da igreja. Então, isso vai incomodar um certo homem de Deus, vai incomodar grandemente esse homem de Deus, chamado Lutero. É a época da Reforma. Você precisa entender o seguinte, Lutero, ele não tem o desejo de abrir uma nova igreja. Não. Ele viu que a igreja cresceu, a igreja se organizou, agora a igreja tem um líder geral chamado Papa. Então, ele quer questionar esse poderio, ele quer questionar a venda dessas indulgências que a igreja vende para transmitir purificação, para transmitir santidade, e Lutero quer questionar isso. Ele vai escrever 95 afirmações sobre coisas que ele entende estão erradas e coisas que ele entende precisam mudar. O que Lutero quer? Lutero quer uma coisa chamada reforma. Ele quer reformar a igreja que existe. Quer desvincular a igreja do poderio político, quer que a igreja remova essas coisas, quer que a igreja que não tem Bíblia para o povo, a Bíblia, ela está centrada na mão só dos líderes religiosos. Então, eu quero agora a Bíblia na linguagem do povo.
No caso do Lutero, ele quer a Bíblia em alemão. Vamos traduzir a Bíblia para o alemão e vamos fazer o povo entender de verdade como eles podem chegar perto de Deus. E nós podemos dizer que esse é também um movimento missionário, que o movimento de reforma é um movimento de missões. Porque missões é essa voz de Deus na vida de alguns seres humanos, trazendo a verdade, tá? Não importa que essa verdade esteja dentro de um cristianismo errado. A verdade, desculpa, não importa se a mentira está dentro de um cristianismo errado, tá? Não importa. É uma mentira que está dentro de um cristianismo errado. Não importa. Ali missões têm que chegar. A obra missionária, ela tem que ir para um país que está guerreando contra o islamismo, tem que ir contra um país que está guerreando, tem que ir ou tem que ir em favor de um povo que está cego por uma cultura demoníaca, que adora demônios. E o cristianismo tem que chegar lá, mas o cristianismo também tem que chegar no lugar onde a fé ela foi corrompida dentro da igreja. E nesse momento, em 1500, nós vamos ter uma igreja corrompida. E o Lutero vai dizer, olha, vamos reformar. Vamos construir uma nova igreja. Vamos construir uma fé nova. Mas vamos manter a igreja, vamos manter as coisas como estão. Vamos deixar assim. Mas isso não vai acontecer. A igreja não vai estar aberta. Os poderes, quem está preso à política e à fé, não vai aceitar isso. E nós vamos falar, né? Essa igreja agora vai ter um nome, vai ser chamada Igreja Católica. E vai haver morte, vai haver confronto, tá? Físico, sangrento. Clécio, eu ouvi dizer que mesmo Lutero ordena, Lutero ele não é essa figura, vamos dizer, de plena pureza. O evangelho não vai ser defendido nesse momento só com amor e com carinho. Não. Se a igreja que está vendendo indulgência, que está negociando com a política, ela está disposta a matar, nesse momento nós não vamos ver um movimento missionário pronto a morrer por Jesus. Não. Vai ser um movimento missionário querendo reforma a qualquer preço. Então vão pegar em espadas e vão lutar pela famosa chamada reforma protestante. Mas não vai acontecer reforma, no sentido de que a igreja que está no poder, ela vai ser transformada. Então surge um outro nome, que é o nome de Calvino. Calvino, ele não quer reformar a igreja. Não. O Calvino quer uma nova igreja. O Calvino vai trabalhar para que exista uma igreja nova. Vamos nos desprender da política. Vamos nos desprender e vamos criar uma igreja nova. Vamos criar uma igreja que priorize a graça de Deus. Que explique para o povo que não tem que comprar perdão, que vamos explicar, né? A igreja agora, que é a fé, e a fé plena, a fé
em Jesus Cristo, que nos salva. Vamos explicar isso para o povo. Vamos explicar que o povo é pecador. Que nós somos pecadores. E só a graça pode nos salvar. Só a graça pode nos libertar. Então, o movimento agora, com Calvino, se torna um movimento de criação de um novo povo. Vai ser terrível. A pressão vai continuar. Do mesmo jeito que acontece com Lutero. Vai haver perseguição, vai haver guerra, vai haver morte. Mas com o Calvino vai haver morte nesse processo, nesse trabalho de construir essa nova igreja. O Calvino, ele revoluciona, ele monta uma base, em Genebra. Ele está ensinando somente escritura. Ele vai defender isso. Nós precisamos priorizar a fé, a graça, a gente tem que priorizar a Bíblia na vida do povo. Que é um negócio que o Lutero já estava fazendo. Mas nesse segundo movimento, que a gente diz, o Calvino é um segundo movimento, ele monta uma base em Genebra. E como eu falei, a crise está acontecendo, né? A briga, o conflito está acontecendo com a Igreja Católica. Está acontecendo lutas. As pessoas que sabem que o Calvino está em Genebra, se organizando, e ali está ensinando Bíblia, elas começam a se refugiar lá. Começam a se esconder. E aí nasce algo chamado a Companhia dos Pastores. A Companhia dos Pastores. A gente pode dizer que a Companhia dos Pastores com Calvino é como se fosse hoje uma agência missionária. Nós temos as agências que enviam missionários ao redor do mundo. Então, o Calvino ele vai se tornar uma força para treinar pessoas, para proteger pessoas que estão fugindo da perseguição, que estão fugindo da morte. Eles vão para lá, em Genebra, são cuidados, são protegidos, e depois o Calvino vai mandar eles, porque eles estão vindo fugidos de outros países. E o Calvino vai dizer assim, agora que você está legal, volta para o seu país. Então, o Calvino vai começar um movimento de envio. Entre 88 e 100 homens são enviados como missionários. Como missionários. E ele vai... Olha a lista de países onde ele vai alcançar. Ele vai pegar a Suíça, França, Holanda, a Alemanha, Hungria, Polônia, Inglaterra, Escócia, e aí a gente já tem as descobertas do Brasil e dos Estados Unidos, e vai se organizar, inclusive, para mandar gente para esses lugares que estão sendo colonizados. Vamos mandar para as colônias, Estados Unidos e Brasil. Olha o movimento bonito que o Calvino vai construir. Eu tenho um artigo da editora Fiel que fala assim, olha, as pessoas têm o costume de questionar o calvinismo por conta da posição sobre soberania de Deus e dizer que em Calvino não há obra missionária. E realmente isso é errado de se falar. Tá? Mesmo os calvinistas sendo defensores
de uma soberania, de uma eleição, e eu nem estou falando dessa construção em Calvino, tá? Eu não estou entrando nesse ambiente de conversa, mas o calvinismo em si, e em Calvino e na estrutura calvinista, nós vamos encontrar gente muito centrada em fazer missões, em pregar o Evangelho. E o Calvino é um grande exemplo disso. Entre 1555 e 1562, nós vamos dizer que ele tem um esforço grande em fazer missões. Nesse período de 1555 a 1562, nesse processo dele, treinar gente em Genebra e mandar gente em Genebra, 200 igrejas são fundadas. 200, gente, fundar a igreja é muito difícil. Fundar a igreja no meio de uma crise entre igreja e política é absurdamente difícil. Absurdamente difícil. E o Calvino vai, nesse movimento, fundar 200 igrejas. Ele foca em alguns lugares, né? França. Vai se dizer que essas igrejas que ele está fundando, por conta da perseguição, são igrejas que são fundadas como as igrejas aqui, hoje em dia, em países onde é proibido pregar o Evangelho. Não vai ter uma placa de igreja lá fora. São igrejas fundadas sobre o movimento de Lutero e de Calvino, o movimento da Reforma, igrejas escondidas. Igrejas que sabem que se for aberto, se for uma igreja com uma placa, for uma igreja com o formato comum da igreja da época, vão ser queimadas, o povo vai ser preso, vai ser assassinado. Então, a igreja vai crescendo, a igreja missionária vai crescendo nesse momento, também com uma igreja perseguida e escondida. Olha a diferença, né? Nós temos uma igreja amiga da política por um tempo. Essa igreja se corrompe, se vende para o mal. E a gente tem uma igreja antes da igreja corrompida, que cresce com a perseguição e agora de novo com a crise de perseguição, com a crise imposta para que a igreja não exista, nascendo, ela vai crescer de novo. Né? Vai crescer de novo. Nós vamos ter, nesse período de crescimento, 3 milhões de membros. 3 milhões de membros. 2.150 igrejas vão se formando. Muitos e muitos membros. Tem um informativo, uma carta que é mandada de um pastor de uma região de Montpellier, e manda uma carta para Calvino e fala assim, deixa eu ver aqui na carta. Nossa igreja, graças a Deus, tem crescido e continua a crescer tanto a cada dia que pregamos 3 sermões aos domingos para mais de 5 ou 6 mil pessoas. Outro pastor, o pastor de Toulouse, declara, nossa igreja continua crescendo até ao admirável número de 8 ou 9 mil almas. A igreja da França, né, vai ser invadida por mais de 1.300 missionários treinados por João Calvino. Mais de 1.300 missionários. Tá? A igreja huguenote, a igreja huguenote francesa, vai vencer isso que é chamado, esse movimento que é chamado de contra-reforma,
que é o movimento da Igreja Católica tentando impedir o nascimento da igreja que o Calvino está organizando. É um movimento de contra-reforma. A Igreja de Calvino enviando missionários, a Igreja que Calvino está organizando, treinando e capacitando, ela vai vencer a contra-reforma, fazendo com que homens e mulheres se arrisquem fundando igrejas escondidas. Isso é missões. Isso não para, não para. Continua e precisa continuar acontecendo até hoje. A reforma aconteceu, né? Lutero, Calvino, Zwinglio, como eu disse, esse não é um curso de história da igreja, então eu não vou falar de todo o movimento histórico que aconteceu, mas de pontos chaves, de pontos fortes que marcaram a história de evangelismo do mundo. A época é 1500, Brasil, Estados Unidos estão sendo organizados, né? O Brasil não sei se está sendo organizado, né? Mas está sendo colonizado, o povo está vindo, Portugal, Espanha, Inglaterra, para esses lugares, para o chamado Novo Mundo. A Revolução Industrial está acontecendo também, e algo chamado capitalismo agora está crescendo. A força do capitalismo está crescendo. Entre 1500 e 1700, a igreja cresce, a igreja se organiza, vão existir agora universidades cristãs, onde vai se conversar sobre a necessidade de evangelizar o novo mundo, do novo mundo nascer com a fé cristã. O Brasil vai ser tomado pelo catolicismo por conta de Portugal, e os Estados Unidos vai receber muita gente querendo levar a fé protestante. Existe um desejo de evangelizar os índios, né? De evangelizar os índios. Os índios americanos precisam ser evangelizados. E numa universidade na Inglaterra, a Universidade de Oxford, dois nomes se destacam, mas três homens começam um movimento de oração, de estudo da palavra, vai ser conhecido como Clube Santo. Olha que nome legal, né? Vai ser conhecido como Clube Santo. Quem são esses homens? Homens que você já deve ter ouvido falar, com certeza deles. George Whitefield, Charles Wesley e John Wesley. O George Whitefield, ele é tão respeitado na história de missões, o George Whitefield, que as pessoas vão dizer assim, até a morte de João, o último apóstolo, não tinha nascido um homem que pregasse o evangelho assim. O George Whitefield é conhecido como um novo apóstolo pregador. O cara prega e prega muito. Evangeliza demais. Então, ele vive entre 1714 e 1770. Ele participa desse movimento e aí vai ser chamado o maior pregador cristão desde o tempo do apóstolo Paulo. Não tinha vindo um homem com essa força evangelística. Muito bom. E ele tem esses companheiros, né? O John Wesley e o Charles Wesley. O Wesley, ele vai vir para os Estados Unidos trabalhar como missionário. Propósito, eu preciso evangelizar. Vão ter algumas frases do John Wesley que vão ser famosas. Olha, ele vai falar, por exemplo, dai-me 100 homens
que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley, ele vai ter esse coração incendiário e incendiado pela obra missionária, um apaixonado por missões. E ele quer vir evangelizar os indígenas nos Estados Unidos. E ele vem, tem uma experiência de evangelismo, e ele volta incomodado, senão eu não sou crente o suficiente. Eu preciso melhorar, eu preciso crescer. E nesse desejo por se tornar um cristão fiel para poder fazer a obra missionária, vai haver um avivamento. Vai haver um avivamento. E vai nascer a igreja chamada Igreja Metodista. Por que metodista? Porque o John Wesley, o Charles Wesley e o George Whitefield, nesse clube que eles montam para estudar a Bíblia e para trabalhar a fé, eles vão ter métodos de oração, métodos de estudo bíblico, métodos. Então, esses métodos eles são tão fortes que o nome deles, o nome da reunião, vai se chamar metodista, porque eles têm um método de estudo. Né? Esse grupo de oração vai ter um método forte para estudar. Esse grupo não é um grupo gigantesco, é um grupo de 10, 15, vai chegar no máximo a 25 pessoas, mas vão ter esses 3 nomes especiais: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eles contam que nesse grupo pequeno, eles e mais 4 pessoas vão servir a Santa Ceia um dia, em 1739, e vão ficar um tempo em oração. Quando der 3 horas da manhã, eles vão ser visitados pelo Espírito Santo, de uma maneira especial. Eles dizem assim, eram 3 horas da manhã, vou ler um trechinho para vocês do que estava acontecendo. 3 horas da manhã, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram ao chão, vencidos pelo poder de Deus. Tremendamente o poder caiu sobre nós, a tal ponto de muitos gritarem de alegria e outros caírem no chão, vencidos pelo poder de Deus. Então logo nos recobramos um pouco dessa reverência e surpresa na presença de Sua Majestade, começamos a cantar. Cantamos em uma voz. Nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. E esse evento é chamado na Igreja Metodista de o Pentecostes metodista. O George Whitefield não vai ficar no que é chamado a Igreja Metodista. O George Whitefield vai trabalhar com a Igreja Presbiteriana. Mas os dois são responsáveis, o John e o George Whitefield são responsáveis por um avivamento e por um processo muito grande da obra missionária. Mas eles têm um pensamento diferente a respeito da salvação. O George Whitefield, ele acredita na predestinação, que o Senhor Deus escolhe os homens na história do universo para serem salvos. E o John Wesley crê no livre-arbítrio. Uma coisa para a gente aprender aqui, uma coisa bonita sobre esses dois, que começam esse movimento missionário, são grandes nomes responsáveis pelo movimento missionário, mas que têm pensamentos diferentes, não pensam igual. E por isso, inclusive, eles não vão trabalhar o tempo todo juntos. Em um momento, eles vão trabalhar separados. O John Wesley construindo a igreja metodista e o George Whitefield trabalhando com a igreja presbiteriana. E aí vão perguntar para o George Whitefield, que acredita na predestinação, se o John Wesley vai estar no céu. Vamos fazer essa pergunta para ele. E aí? Ele não acredita que nem você.
E olha a maneira como as pessoas fazem a pergunta. As pessoas perguntam para ele assim: você acha que você vai ver o John Wesley no céu? Porque ele é arminiano, você acha que você vai ver ele no céu? Aí o George Whitefield fala assim: não. Eu acho que eu não vou ver o Wesley no céu. Porque ele é um homem de Deus tão, mas tão cheio de intimidade, que eu acho que ele vai sentar bem pertinho de Jesus. E eu sou muito pecador. E eu vou estar bem longe. Então eu acho que a gente não vai se encontrar, porque o nível de intimidade dele é maior que o meu. O respeito não se perde. A obra missionária, ela tem esse poder até hoje. Os missionários que se reúnem ao redor do mundo, eles se reúnem com o mesmo coração do John Wesley e do George Whitefield. Nós vamos encontrar pastores missionários de igrejas de teologia completamente diferente, dentro de países fechados, dentro de aldeias, onde não existe Bíblia, onde não existe energia elétrica, água encanada, e pessoas que acreditam na predestinação, acreditam no livre-arbítrio, vão encontrar em missões vão encontrar um único coração. Missões é essa coisa maravilhosa que impede umas brigas bobas que existem na Terra, umas brigas tolas que existem na Terra. Louvado seja Deus por isso, pela obra missionária. Agora vamos continuar falando desse movimento de missões que começa com esses dois e se fortalece na construção dessa igreja chamada a Igreja Metodista. O nome desses três homens responsável pela organização da Igreja Metodista vai ser o John Wesley. Tá? Ele vai ser o nome. Os três são responsáveis pelo movimento, mas o John Wesley ele vai fortalecer o trabalho da Igreja Metodista. Através do trabalho dele vão ser alcançados 77 mil pessoas que vão ser chamadas metodistas. Quando ele morre na Inglaterra, ele vai deixar organizado na Igreja Metodista 77 mil pessoas. Quantas igrejas vão nascer desse trabalho do John Wesley? 470 igrejas. 470 igrejas que ele vai deixar organizada e fundada, igrejas metodistas. Calcula-se que eles, andando para evangelizar, tá? Não estamos falando de um tempo que não tem avião, não tem toda essa tecnologia que nós temos hoje. O John Wesley vai andar 400 mil quilômetros. Os cálculos que são feitos é que ele pregou durante o tempo de ministério dele 40 mil sermões. 40 mil sermões. Ele pregava, ele saía para pregar nas cidades, nos lugares, e ele pregava pelo menos 2 sermões por dia. 2 mensagens inéditas por dia. Cara, isso é muito difícil, né? Ele vai enfrentar perseguição, ele vai ser expulso de igrejas, né? Mas ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele também entende que a obra missionária não pode parar. Clécia, você falou que eram 3 nomes.
E o tal do Charles Wesley? O Charles Wesley também é responsável. Ele tem uma trajetória assim também bonita, forte, e ele vai ser conhecido por escrever hinos de louvor e de adoração. Ele vai escrever quase 6.000 hinos, que vão também, a gente não pode falar da obra missionária descartando a adoração, o ensino sobre adoração. Então, o Charles, ele vai ser responsável por essa parte, também muito bonita, da obra de missões. A Igreja Metodista é chave aqui para o movimento missionário se fortalecer, para o movimento missionário crescer. O George Whitefield vai ser um incentivador do John Wesley para pregar, para ensinar, né? Ele vai impulsionar. E o ministério de evangelismo do John Wesley vai ser marcante para a construção da obra missionária na história da fé. Então isso é um pouquinho do que aconteceu entre a Reforma Protestante e esse primeiro momento de organização de missões e do nascimento de movimento missionário que vai tentar alcançar também um novo mundo, Estados Unidos e Brasil. Mas coisas especiais vão acontecer. E a gente vai falar sobre essas coisas na próxima aula.